Ai, ai. Animes. O que seria a vida do brasileiro sem esse tipo de produção? Ou melhor ainda, mais especificamente, a vida do otaku fedido sem esse tipo de produção? Muitos não sabem. Eu acho que a maioria dos otakus não sabem. Mas o primeiro anime se chamava Namakura Gatana. E nem era um anime de verdade, tá? Era um curta. Mas o primeiro anime de verdade, feito pelo pai dos animes, Osamu Tezuka, foi o Astro Boy. É tipo um Pinóquio robótico, se é que podemos chamar assim, né? Ai, meu Deus, ataques fedidos. Então, o brasileiro, normalmente, independente se você é velho, novo, você já teve algum contato com anime? Pelo menos hoje em dia, né? Raramente a gente vê um brasileiro que nunca teve um contato com o anime. Mas assim, essa mídia de desenho japonês, feita para agradar tantos tipos de público, sabe? Existem animes de ação, de romance, de esportes, animes feitos, obviamente, para capitalizar e vender brinquedos para crianças inocentes implorando para os seus pais. Rapidinho. Puta que pariu, Kiara. Esse parênteses aqui porque eu me esqueci de falar dos mangás, que a maior parte desses animes que eu citei, né, foram derivados de mangás e os escritores devem ser valorizados, na minha opinião, muito mais que esses desenhos, porque sem esses mangás não existiriam os desenhos, tá? Então, que valorizem os escritores como todos esses, Yu-Gi-Oh!, Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, não, Pokémon foi um jogo, mas também teve mangá, Dragon Ball, Naruto, tudo isso foram escritos por jovens aspirantes que valorizaram muito a sua cultura e que acabaram sendo muito mais lembrados pelos desenhos do que pelas ilustrações e o esforço que eles fizeram. Então, tô querendo abrir aqui para poder homenagear eles. Vamos lá, e principalmente aquele tipo de anime que você deve conhecer, que é geralmente sobre um garoto, principalmente um adolescente, que pensa em ser algo maior, como o Rei dos Piratas, o Mestre Pokémon, o Rei dos Jogos, o Lutador Mais Forte, o Hokage, etc, etc. Você vê isso nos famigerados Shonen. E foi especificamente esse tipo de anime, que ajudou na popularização dessas obras no nosso país. Vamos falar sobre eles, sobre os animes dos anos 90. Tudo começou quando um funcionáriozinho da extinta Rede Manchete, o Eduardo Miranda, estava negociando um novo conteúdo para a emissora. Então ficou interessado em um tal de Saint Seiya. Ao assistir a obra, nos seus primeiros momentos do desenho, nosso futuro pai dos animes intrigou-se com tanta brutalidade, ignorando de início a proposta de exibir na grade de horários esse conteúdo. Como pôde as crianças brasileiras assistirem isso? Isso não vale a pena! Não é como se no mesmo canal tivesse Pantanal, né? Então, porém, deu mais uma chance à obra. E agora ele tinha entendido porque investir em animes valia a pena. Pois na cultura japonesa existe um forte senso de honra, de justiça, de valorização do próximo, de não aceitar derrotas. Ele tinha entendido que as crianças brasileiras poderiam ter ótimas lições com esses programas de origem nipônicas, por assim dizer. Então, o que aconteceu? Depois disso veio Dragon Ball, Yu Hakusho, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Naruto, Death Note. Então fez história. Então, assim, recapitulando.
os animes não foram um marco para a cultura brasileira, não só porque eles tinham mega lutas, era impressionante porque todos eram shonen, mas também porque do padrão de mensagens que eles passavam. Porque no Japão, um anime era o mesmo que aqui no Brasil, Irmão do Jorel, entendeu? Era um desenho. Tem um marco cultural? Tem, mas não é algo tão celebrado porque já faz parte da nossa cultura, sacou? Mas quando vem de fora, traz uma admiração, um fascínio pelo desconhecido. Então, isso que fez os animes importantes. Isso que fez deles fortes. E também podem ouvir aqui uma opinião, uma visão de alguém que viveu naquela época. Olá, meu nome é Wagner da Cunha Almeida, tenho 46 anos, sou professor de História da Rede Municipal de Duque de Caxias e do Rio de Janeiro. Wagner, qual é a sua experiência sobre o processo cultural e a mídia de animes e mangás? Olha, eu não tenho muita experiência nos animes, não, porque eu hoje em dia não assisto muitos. Alguns eu já assisti, são legais. Alita, Anjo de Combate, eu achei muito legal. Mas não é porque você assistiu. Mas na minha época, quando eu era criança, né, eu via Cavaleiros do Zodíaco e era Cavaleiros do Zodíaco que passava. Eu achava muito legal, eu ficava só triste porque era muito repetitivo, né? Então eram poucos capítulos, mas a história era legal. Pena que parece que não foi dado sequência. Para né? finalizar, qual foi sua primeira experiência? Como é que você reagiu a quando viu animes? A minha primeira experiência com animação japonesa foi Spectroman e Ultraman. Eu era muito criança. Eram filmes, né, onde você tinha heróis que vinham do espaço e lutavam contra vilões que também vinham do espaço, né? E o Cavaleiro do Zodíaco fugia totalmente a isso, né? Era uma coisa totalmente diferente. Era um desenho, né, que falava sobre, né, as casas do Zodíaco e você tinha os personagens que representavam cada signo, né? Era o famoso shonen. Shonen o nome? Shonen. Poxa.